Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, meu Pai, a tua vontade, assim como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Que não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mau pensamento, de todas as más ações, porque é a sua glória, meu Pai, e assim é para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Novamente, boa noite a todos. Eu vou compartilhar, então, com vocês da onde nós paramos a semana passada, os slides. Eu vou fazer essa primeira parte da leitura do livro e fazer alguns comentários. Só um segundo. O slide anterior a esse era aquele que nós terminávamos falando sobre a mente, né? E o instrutor Albério falando sobre os recursos da mente e do espírito. Essa primeira parte, médium, que é o primeiro capítulo, né, estudando a mediunidade, que é o capítulo número 1, ele, vamos dizer assim, ele é um condensado do livro todo. O nosso irmão Albério, ele é um instrutor, ele é um dos instrutores ali do nosso lar, e que essa palestra em que Aulus convidou André Luiz, o nosso irmão Hilário, para comparecer, essa palestra ela está sendo proferida pelo nosso irmão Albério, e essa palestra não é só para o André Luiz e para o Hilário. Nós temos que lembrar que é uma plateia vasta, tem bastante gente, não são só desencarnados, mas também há encarnados que estão em processo de desdobramento assistindo essa palestra. Então, ela é uma palestra que, de uma maneira geral, ela vai fazer vamos dizer assim, um estudo condensado de toda a obra que nós vamos daqui para frente estar estudando. Então, o capítulo 1, na verdade, ele é um condensado do livro Nos Domínios da Mediunidade, em qual o nosso irmão Albério ele vai dar vamos dizer assim, um passeio geral sobre tudo aquilo que está ligado ao tema, né? Estudando a mediunidade. É a abertura, mas de uma maneira geral, condensando todo o trabalho que será realizado mais para frente. Então, possivelmente, nós vamos ver algumas coisas que eu vou comentar aqui nesse capítulo 1 e que depois vão ser aprofundadas nos outros capítulos. Se a gente lembrar, na aula passada, eu falei sobre a psicofonia, eu falei sobre a psicografia, eu falei sobre a materialização, que André Luiz, inclusive, comentou, olha, nós já vimos isso, já estudamos isso de uma maneira superficial nas obras anteriores, que nós tínhamos já verificado. E tudo isso que a gente vai ver, então, nesse capítulo 1, vai depois ser aprofundado nos demais capítulos, os outros 29 capítulos que fazem parte da obra Nos Domínios da Mediunidade. Então, não fiquem assim imaginando, nossa, vai ser uma coisa tão difícil, vai ser uma coisa tão assim dificultosa de entender. Não. Aqui vamos dizer assim, como se fosse um condensado. E isso depois vai ser explicado com mais palavras, com mais exemplos. Nós vamos estar trabalhando diretamente, gente, dentro de uma reunião mediúnica com 10, uma reunião de 10 médiuns, né, em que a gente vai estar ali praticamente acompanhando o desenrolar dessa reunião mediúnica, lógico, pelo lado da erraticidade. Nosso irmão André Luiz está no mundo espiritual, junto com Hilário e junto com Aulus, observando esse trabalho mediúnico que está ali sendo realizado. E ele vai, então, nos trazer aquilo que nós, na maioria das vezes, não somos capazes de ver, porque não temos a vidência, que também vai ser um capítulo que vai ser trabalhado nessa obra. Então, gente, tem muita coisa para a gente ver. Esse capítulo 1 é um esboço geral. Não se preocupem em pensar assim, nossa, eu preciso saber tudo isso para continuar. Não, tudo isso vai ser trabalhado, vamos dizer assim, quase que metodicamente,
trecho por trecho, pedacinho por pedacinho. O livro é muito bem estruturado. Nada fica sem resposta. Nada fica sem resposta. Apesar das respostas apresentadas por Aulus ter um linguajar um pouco difícil, há exemplos. Ele, vamos dizer assim, ele faz comparativos, comparando isso com aquilo. Aqui mesmo, um pouquinho mais adiante, já nesses capítulos que nós vamos estar estudando, nós vamos ver que o próprio Albério ele vai fazer exemplos. Para entender melhor aquilo que eu estou querendo dizer, pensem nisso, naquilo, naquilo. Quando ele for falar principalmente aqui de mediunidade compensada, a razão compensada na mediunidade, que é um trecho que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Ele vai usar, vamos dizer assim, ele vai usar exemplos para ajudar a gente. Retomando a partir da semana passada, nosso irmão Albério, deixa eu só dar uma olhadinha, gente, por favor. Nessa primeira parte, veja se alguém está com o microfone aberto, para que não fique na gravação muitos ruídos. E pedir, se puder, deixar o microfone fechado nessa primeira parte, porque como a gente está gravando, depois esses ruídos ficam muito fortes lá na gravação. Como eu estou trabalhando com a tela aberta, se você vai colocar alguma coisa no chat, eu só consigo ver depois, porque a parte de chat ela fica oculta para mim, tá? Então, não se preocupe, no final eu dou uma olhadinha no chat, tá? Deixa eu só acertar aqui. Retornando. Albério, não ignoramos que o universo há a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis. É a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Aqui o que eu gostaria de exteriorizar, o que eu gostaria de colocar um pouco, aprofundar um pouco, a exteriorização do pensamento divino. Tudo que existe, tudo foi criado por Deus. Deus é o Criador. Então, tudo que existe é uma exteriorização do pensamento divino. Dentro do limite da nossa evolução espiritual, nós somos capazes e conscientes de entender dentro da nossa capacidade, dentro do nosso limite. Tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Tudo, todos nós, tudo está mergulhado dentro do fluido cósmico universal. Todos nós estamos mergulhados dentro do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, este fluido que nele, através do pensamento, nós criamos e tudo é criado a partir dele, ou seja, qualquer coisa material que você esteja vendo, ela sempre é uma variação do fluido cósmico universal. O nosso corpo é uma modificação do fluido cósmico universal. Tudo vem do fluido cósmico universal. Por quê? Porque só há 3 coisas, na verdade, 2 coisas, que foram criadas por Deus. Deus criou espírito como princípio inteligente e matéria elementar, que foi dado o nome de fluido cósmico universal. A matéria elementar, como aparece no livro dos Espíritos, porque existem 3 coisas no universo: Deus, espírito e matéria. O espírito é o princípio inteligente que vai estagiando até chegar à condição de espírito, com um E maiúsculo, somos nós, que somos individualizados, dotados de livre-arbítrio e com consciência de nós mesmos, uma consciência de um Deus Criador. A matéria elementar, por ela ser extremamente quintessenciada, extremamente sutil, é muito difícil de nós expressarmos. Então, Allan Kardec, ele adota essa matéria elementar, ele adota o nome de fluido cósmico universal. Por quê? Porque o fluido ele nos dá uma ideia mais fácil de compreensão, porque o fluido pode assumir formas e a matéria
é matéria, fluido cósmico universal, ele assume qualquer forma. Ele pode ser transformado e retransformado quantas vezes forem necessários, até que a gente possa ter as coisas que nós temos visíveis, né? Ou seja, tudo aquilo que é ponderável, né? O próprio universo, nós costumamos dizer, né, é uma analogia um pouco pobre falar isso, né? Dizemos que nós conhecemos aproximadamente em torno de 2 a 3% do universo. É uma expressão muito pobre falar isso, porque se o universo é infinito, como eu posso conhecer 2 ou 3% do infinito, né? É uma alegação um pouco pobre, inclusive porque nós não temos condição de definir o que é o infinito, o que seria a eternidade. Nós temos dificuldade, né? O infinito é aquilo que não tem começo e nem fim. Muito relativo. É como os espíritos costumam nos dizer, né? Quando perguntaram, né, se a gente poderia definir Deus como infinito, e a resposta foi muito direta, né? Pobreza de linguagem, né? Vocês querem definir uma coisa que vocês não conhecem por outra que vocês também não conhecem, né? Foi mais ou menos querer dizer isso, né? Então, desses 2, 3% ponderável que nós temos, é isso que nós conseguimos aí ter condições de compreender das variações do fluido cósmico universal. Agora, ele pode ter variações que nós desconhecemos, que seria tudo aquilo que é imponderável, né? Então, existe muita coisa que nós ainda não temos condições de avaliar, de medir, de pensar, são imponderáveis. E isso também é uma variação do fluido cósmico universal. Todos estamos, como ele colocou, mergulhados nesse fluido cósmico universal. Também André Luiz chama de hálito divino. Óbvio que esse fluido cósmico universal nos liga a todos. Então, a comunicação, quando nós oramos a Deus, Deus nos escuta. Sim, com certeza absoluta, porque estamos imersos dentro do seu hálito divino, dentro do fluido cósmico universal, nos ligando diretamente ao Criador. Então, se você ora pensando em Deus, ele com certeza está lhe ouvindo. Se você ora pensando em Jesus, com certeza ele está lhe ouvindo. Todos nós estamos ali ligados intimamente, mente a mente, dentro desse fluido cósmico universal, dentro desse mar que nós estamos mergulhados. Nosso irmão Albério vai além, né? Filhos do Criador, todos nós somos, né? Em essência, nós somos todos filhos do Criador. Dele herdamos faculdade de criar, desenvolver, nutrir e transformar. Naturalmente limitados nas dimensões embrionárias em que nos encontramos, embora na insignificância de nossa posição, comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, podemos arrojar, podemos lançar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Antes de fazer esse comentário, gente, tem alguém com o microfone aberto. Se puder dar uma olhadinha, eu ajudaria depois na gravação para não deixar muito ruído. Dele herdamos a faculdade de criar, desenvolver, nutrir e transformar. André Luiz trata isso nas suas obras, falando que nós somos co-criadores em plano menor. Jesus é o co-criador em plano maior. Foi a partir dele, Jesus, é que o orbe planeta Terra, que hoje é uma escola de provas e expiações, foi através das mãos deles e dos excelsos espíritos que compõem essa angelitude, que nós ainda não temos condição de avaliar, é que criaram, desenvolveram, a partir do fluido cósmico universal, esse planeta que hoje é essa bendita escola. Mas nós também herdamos a faculdade de criar, desenvolver, nutrir e transformar, porque se somos filhos de Deus, e Jesus também é filho de Deus, todos nós possuímos em germen todas as características de um Deus. Vós sois deuses, né? Como o salmista, no Salmo 62, o Salmo de Davi, colocou, vós sois deuses.
Possuímos, sim, as qualidades de um Deus, com D minúsculo, lógico, dentro de nós, como em germe, que todos nós vamos desenvolvendo. Por isso mesmo, Jesus nos disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Sim, podeis fazer o que eu faço e muito mais. A faculdade de criar, desenvolver e nutrir e transformar é uma faculdade que nós possuímos e que, ainda no estágio em que nós nos encontramos, nós ainda temos muita dificuldade para trabalhar com a nossa mente e com o pensamento criador, que cria as atmosferas, cria a atmosfera e a psicosfera em que nos encontramos. Podemos arrojar, lançar de nós podemos lançar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno da nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Aqui é interessante a gente pensar um pouco nisso, a gente já comentou um pouco nisso, quando a gente estava falando, quando a gente estudou, inclusive, os livros anteriores, né, o Obreiros da Vida Eterna, quando a gente estudou o livro Libertação, que aquelas cidades espirituais, nosso lar, umbral, trevas, abismo, tudo aquilo são criações mentais, que são criados por os espíritos que se encontram naquela região. Ou seja, nós lançamos em nós essa energia que o próprio pensamento estabelece em torno da nossa individualidade. E com aqueles com os quais nos sintonizamos, ali nos colocamos. E naquela região, ali plasmamos aquela região. Uma ideia interessante de a gente pensar, muito interessante, o primeiro livro da obra, todo mundo lembra, né, que é o livro Nosso Lar, André Luiz fala do umbral. E aquela região do umbral, que também é muito tratada no livro Obreiros da Vida Eterna, aquela região praticamente não tem quase nada. A descrição é de que há pântanos, que há muito barro, mas as vegetações praticamente não existem e não existem edificações. Mas por que não existem? Porque as almas que se encontram naquela região, os espíritos que se encontram naquela região, eles se encontram num estado de perturbação da alma, como Kardec nos coloca. E nesse estado de perturbação da alma, o que uma mente perturbada pode criar? Somente aquela região. Aquela região é a característica da mente das pessoas que se encontram ali presas naquele momento, naquela situação, ligadas por sintonia, por questão moral, que se colocaram naquela região. Interessante que quem leu ou quem participou do estudo do livro Libertação, quando fala daquela região que há trevas. Em trevas nós temos uma vegetação, nós temos castelos, nós temos casas. Não são as mesmas casas que nós encontramos no livro Nosso Lar, na cidade espiritual, que também está dentro da região umbralina, Nosso Lar. Percebem que, no Nosso Lar, mentes mais equilibradas conseguem construir edificações, belas ruas, avenidas, parques, como André Luiz ali nos descreve. Já numa zona trevosa, como trevas, constroem-se castelos, constroem-se casas, mas as edificações não são belas, não têm beleza. Por quê? Porque os espíritos que se encontram nessas regiões, normalmente conhecimento eles têm, mas eles se encontram naquela região porque há crueldade, há um excesso de crueldade. O que muda a posição de um espírito, por exemplo, que se encontra numa região umbralina, normalmente é excesso de orgulho. Nosso irmão André Luiz demorou 8 anos para ele abaixar a cabeça e fazer uma oração. Ou seja, a região umbralina, que é aquela região em que nosso irmão Allan Kardec nos coloca como uma região em que há excesso de perturbação espiritual, perturbação mental, essa região ela tem muitos espíritos que se encontram ali exatamente por excesso de orgulho.
mas e o egoísmo, obviamente. Agora, na região de trevas, além de haver o orgulho e o egoísmo, há um aspecto de crueldade, há um aspecto de que há conhecimento. O próprio Gregório, que habitava essa região, ele era um papa, ele conhecia muito, tanto que ele utilizava-se dos recursos do Evangelho do Cristo para que ele pudesse subjugar as outras pessoas. E por isso que Jesus foi muito enfático quando ele falou: cuidado, para que a luz que há em ti não sejam trevas, pois senão, quão grande serão essas trevas. Cuidado com aquilo, com a luz que você possui na sua mão, para que você não subjugue as outras pessoas de uma maneira cruel, de uma maneira a subjugar essas pessoas, porque essas pessoas, você fatalmente será conduzido a uma região de trevas, uma região em que há ali esses espíritos que ali se detêm pelo orgulho, pelo egoísmo e principalmente pelas características da crueldade. Então percebem que nós podemos lançar a partir do pensamento e criar. No mundo espiritual, tudo é criado a partir do pensamento. O pensamento, como o próprio André Luiz um pouco mais adiante vai nos apresentar, o pensamento é matéria, vibrando acima dos 300 mil quilômetros por segundo. Ele é uma matéria sutil, uma matéria sutil. O próprio Albério, um pouco mais adiante, ele vai nos trazer um pouco mais de aprofundamento relativo a isso. Vejamos. Cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio, no teor de força gravítica, gravitacional, em que se equilibra. E cada alma se envolve no círculo de forças vivas que transpira do hálito mental na esfera de criaturas a que se emana, simpatiza, em obediência às suas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Aquilo que eu falei antes, Albério aqui colocou com palavras um pouco mais rebuscadas, um pouco mais profundas. Eu diria que a análise dele é muito mais profunda da análise que eu fiz. Mas ele quis dizer exatamente isso, né? Que cada alma se envolve no círculo de forças vivas que transpiram do seu hálito mental, daquilo que criam, daquilo que simpatizam, daquilo que emanam dos seus pensamentos, criando, né, por simpatia, estabelecendo essa atmosfera que lhe é própria. Tá? O planeta Terra, ele possui a sua psicosfera, e dentro dessa psicosfera, todos nós ali se encontramos em padrões diferentes. Nós chamamos ali padrões vibracionais diferentes. Temos o padrão mais denso, lá normalmente quase no núcleo do planeta, né? Envolvendo o núcleo do planeta, né? Que é chamado de abismo. Um pouco mais acima, um outro padrão de vibração, que é de trevas. Temos aqui o mundo físico, depois temos a área de umbral, depois temos uma outra área um pouco mais acima, que é uma área resplandecente, e depois uma área mais acima, que é uma área divina. Tá? Então, existem, vamos dizer assim, padrões vibratórios, e cada um vai se colocando dentro desses padrões vibratórios de acordo com o padrão de sintonia e de elevação moral e intelectual que se encontra. Nós vamos se posicionando dentro desses padrões vibratórios. Cada planeta revoluciona, ou seja, gira, na órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhe dizem respeito, e cada consciência evolui no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Novamente, tudo que eu falei, ele colocou numa condição de um palavreado um pouco mais bem construído. Ou seja, todos nós ali, as consciências, nossa consciência, estamos ali num grupo espiritual que se movimenta e que se subordina, que estão ali dentro daquele conjunto crescendo, em evolução. Somos, pois, vastíssimos conjuntos de inteligências, sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo, constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Ou seja, todos nós estamos dentro dessa psicosfera do planeta Terra, em padrões um pouco diferentes, presos, ou seja, ligados por essa sintonia. Ou seja, aqueles que têm um padrão de sintonia muito próximo,
podem estar, por exemplo, no nosso lar. Aqueles que têm um padrão de sintonia mais trevoso podem estar numa região de trevas. Ou seja, depende muito da revolução moral e intelectual, e isso vai te colocar em sintonia com os outros que estão mais ou menos no mesmo patamar de evolução que nós nos encontramos. Compondo assim apenas humilde família no infinito concerto da vida cósmica, em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal. Óbvio, o planeta Terra é um planeta destinado a espíritos que se encontram em provas e expiações. Quando nós conseguimos evoluir e nos tornarmos espíritos melhores e que tivermos condições, nós vamos ser direcionados para um outro planeta, que será provavelmente um planeta de regeneração ou um mundo feliz, depende de cada um e da evolução moral e intelectual que cada um vai galgando, vai conseguindo amealhar, vai conseguindo construir, que seria, como Jesus nos disse, né, o reino de Deus, que cada um constrói dentro de si mesmo. Conhecemos, por enquanto, simplesmente as expressões de vida que nos falam mais de perto, aqui, o mundo mesmo, né? Limitados ao degrau de conhecimento que já escalamos. É interessante que nós ainda estamos no ensino fundamental, então nós temos muito que aprender ainda, né? É isso que toda hora ele nos leva a refletir. Olha, tem muita coisa para vocês verem, né? Dependendo dos nossos semelhantes, em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que os cercam. Agimos e reagimos uns sobre os outros, através da energia mental, em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas, na estrutura de nossos destinos. Nossa mente é, desse modo, um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil, que a exterioriza-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação sob o comando dos nossos próprios desígnios. Lindo, né? Porque gerando plasma sutil. Nós aqui no mundo físico, né, na nossa física material, nós temos 4 estados da matéria: sólido, líquido, gasoso e plasma. Esse plasma é exatamente esse plasma que ele está falando, que é o ectoplasma, né? Nós geramos esse plasma sutil. No mundo espiritual, ele leva o nome de energia neurica. Aqui, encarnados, como ele é uma variação do duplo etérico, do corpo vital, ele leva o nome de ectoplasma. É esse plasma sutil que nós, pela mente, vamos dizer, exteriorizamos, né? Imprimimos esse plasma, né? No mundo espiritual, como ele coloca, né, agimos e reagimos uns sobre os outros através dessa energia mental. Por isso que eu falei que lá não seria o ectoplasma, né? Mas essa energia neurica, energia mental, em que nos renovamos constantemente e criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação dos nossos destinos. Nós realmente, quando próprio Allan Kardec tem um estudo muito bonito na Revista Espírita, quando ele fala sobre a forma pensamento, né? Quando nós, por exemplo, está na Revista Espírita, eu não lembro o ano, tá, gente? Mas quando eu falar, vocês vão lembrar de cara. É um estudo que ele faz sobre uma pessoa que pensa em matar uma outra pessoa. Então, quando ele pensa em fazer isso, ele cria toda a situação, ele monta todo o projeto, né, do trabalho, e aquilo ocorre no pensamento, né? Então, existe toda uma criação mental, né? A isso se dá o nome de forma-pensamento. Kardec estuda isso no livro A Gênese, Kardec estuda isso também no livro, na Revista Espírita, tem bastante aprofundamento a respeito disso. E há obras, que eu vou citar um pouco mais adiante, que também trabalham muito com a forma-pensamento e que trabalham com o pensamento criador. Nosso irmão Emmanuel,
tem uma obra que fala muito sobre isso, que é Pensamento e Vida. E Albério, continuando, ele nos leva exatamente à obra de Emmanuel. A ideia, a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. O que está em verde é o que Emmanuel coloca exatamente assim, em igualdade ao que o nosso irmão Albério está colocando. A mente, como órgão criador, produz a ideia. O pensamento é o modulador que lhe dá forma, e a vontade é a guia que a porá em ação. Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 1. É a mesma coisa que ele quis dizer no parágrafo acima. Dessa forma, é fácil de concluir: todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico, que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria, em que eles vibram. Esse psiquismo, esse estado de alma, independe dos centros nervosos, e vês que o fluido vindo da mente é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesmo. Ou seja, nós é que criamos e que elaboramos tudo que está à nossa volta. Todos nós estamos respirando dentro desse estado de alma da qual nós ali, por ligações vibratórias, estamos vivendo. Tudo aquilo é criado. É interessante que aqui no mundo físico, a gente, quando quer construir uma casa, primeiro a gente tem essa, como ele coloca, né, a vontade, né, o desejo, né? Eu desejo construir uma casa. Bom, partindo da vontade, aí eu tenho que ter o pensamento. No pensamento eu vou edificar. Como é que eu vou construir? Então, faço lá a minha planta, desenho o que vou precisar, os materiais. Depois, a última etapa, né, que é o que ele coloca, né, que vai colocar em ação, você junta os materiais, contrata pedreiros e edifica a tua casa. No mundo espiritual é muito parecido. Só que lá, quando você pensa que não, eu vou construir alguma coisa, nesse momento que você já está pensando, você já está exteriorizando o plasma, né, o plasma mental, e já está criando, vai começando a criar as coisas. O problema é que, para criar alguma coisa, você precisa conhecer essa coisa. E é o que ele vai falar mais adiante. Nós não temos condições ainda de fazer grandes criações, porque nós ainda temos muita dificuldade de como mentalizar e como construir essas coisas. Bem mais lá para frente, como eu falei, aqui é uma introdução. Tá? Lá no capítulo 11, nós vamos ter um espírito ali que ele sai em desdobramento do corpo físico, ele é um processo de desdobramento, e André Luiz vai perguntar para o instrutor Aulus, né, por que se é um desdobramento, por que ele está saindo com uma roupa que parece uma túnica branca, que é uma túnica como se fosse um pedaço de pano que vai dos pés à cabeça. E o irmão Aulus vai explicar para ele, olha, é que, por enquanto, ele ainda tem dificuldade para concatenar mentalmente, como, por exemplo, ele estava com um paletózinho, como ele plasmar no seu perispírito aquele paletó, como ele dá cor para aquele paletó, como ele faz os estados vibracionais, como ele trabalha com esse plasma, para que ele possa edificar a palavra que eu encontrei agora, para construir aquele paletózinho. Então, isso requer treinamento, como o Aulus está falando para ele. Isso requer treinamento, não é uma coisa que você faz de uma hora para outra. De uma maneira geral, todos têm essa base. Só que levar essa base, como ele coloca, para uma condição de beleza, de ter um pouco mais de perfeição nos contornos, isso é algo que você tem que aprender. Você vai ter que desenvolver. Isso é pelo pensamento, mas você precisa saber como fazer isso. E existem, como o nosso irmão Aulus fala lá na frente, existem para isso estudos aqui no mundo espiritual, para que você possa trabalhar com o fluido cósmico, construindo essas formas cada vez mais belas, cada vez mais arrojadas, mudando até a aparência do corpo físico. Inclusive,
também nesse capítulo 11, ele nos leva a refletir. Há um caso que nós vimos lá, que está ligado aqui também, né? E que aconteceu lá no livro Libertação, quando Gregório, ali, por um processo hipnótico, chega para aquela pobre coitada daquela senhora que está ali à frente a ele, e ele fala que ela era uma loba, que é chamado de licantropia. Esse processo é um processo hipnótico, né? E ele mentalmente, ele induz a mulher a mudar o seu perispírito, tornando-se como se fosse um lobo. E isso tudo é hipnótico. Essas modificações que o nosso irmão Albério está citando, e que podemos fazer isso, só que nós precisamos desenvolver esse potencial. É um potencial que nós vamos ter que desenvolver. E existem no mundo espiritual como desenvolver isso, e aqui no mundo físico também, nós já podemos ir exercitando os nossos pensamentos, porque todos os pensamentos bons atraem bons espíritos, e todos os pensamentos maus atraem para perto da gente maus espíritos. Então, esses pensamentos a gente já pode ir treinando aqui, a gente já deve ir treinando aqui, porque nós podemos construir à nossa volta uma psicosfera de espíritos que estejam em sintonia com aquilo que nós estamos aqui refletindo, sobre aquilo que nós estamos estudando. E esses espíritos vão nos intuir, vão nos ajudar no nosso desenvolvimento da nossa mente criadora, para que a gente vá cada vez mais se aperfeiçoando nesse aspecto. Examinando, pois, os valores anímicos, os valores da alma, como faculdades de comunicação entre os espíritos, e aqui nós já estamos indo para o campo da mediunidade, tá, gente? Examinando, pois, os valores anímicos da alma, como faculdade de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, encarnado ou desencarnado, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, ou seja, daquele que emite e daquele que recebe. Porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à colocação dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora permanece submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. E aqui um comentário meu. Estamos falando de uma participação anímica nos processos mediúnicos. O que ele está querendo dizer? Olha, tem dois espíritos que vão ali estabelecer um diálogo. Um deles está encarnado e o outro está desencarnado. O que está desencarnado, vamos colocar uma hipótese, que ele vai colocar hipóteses mais adiante. Eu vou estar já antecipando um pouco, só para a gente, quando ele colocar a hipótese, a gente perceber um pouco melhor isso. Aquele que está desencarnado, ele tem, vamos dizer assim, um conhecimento intelectual muito alto. E o encarnado, ele não tem um conhecimento intelectual muito alto. É difícil, então, para esse espírito, fazer com que a ideia, o pensamento que ele está transmitindo mente a mente, possa ser aqui perfeitamente expressado. Porque esse espírito encarnado que está trazendo essa comunicação, ele pode não possuir todo o capital de conhecimento, pode não possuir todo, vamos dizer, toda a língua, a linguagem, as palavras, o vocabulário que possa exprimir com precisão aquilo que o nosso irmão está querendo ali se expressar. Foi mais ou menos aquilo que nós conversamos na nossa última live, quando nós falamos ali de nosso irmão Chico Xavier, que teve que se preparar muito, né, para poder ter condições, né, de receber os pensamentos de Emmanuel e de André Luiz. O próprio Edivaldo Pereira Franco, no filme dele, conta muito sobre isso, que eles, tanto um como o outro, escreveu, nossa, muito papel, né, até poder estabelecer, criar um vocabulário, estabelecer vamos dizer, uma linha de raciocínio, um estudo que pudesse ali facultar que o órgão emissor encontrasse no órgão receptor condições ali de exteriorização. No livro, lembrei agora uma coisa que é muito interessante, tem um livro que chama-se Voltei, que é o de Frederico Figner, o irmão Jacó. E conta no próprio livro, se não me engano, está no capítulo 5 ou 6. Se alguém lembrar, depois pode até corrigir se está no capítulo errado.
que o nosso irmão Frederico Figner, que usou o pseudônimo de irmão Jacó, ele se aproximou de Emmanuel, que ele queria editar um livro da vida dele, que ele queria contar a vida dele no mundo espiritual e queria colocar isso em um livro, né? E que ele queria se aproximar, então, de Chico, para que eles pudessem ali, o Chico, fazer a psicografia daquilo que ele iria editar. E Emmanuel falou para ele, não, tudo bem, poder nós até podemos, só que para que isso ocorra, primeiro você vai precisar estabelecer uma sintonia com o nosso irmão Francisco Cândido Xavier. E essa sintonia, ela vai exigir de você um trabalho de concatenação de ideias, de pensamentos, a maneira como você vai se expressar, para que ele possa, de maneira fidedigna, trazer para o papel aqueles pensamentos que você está apresentando para ele. Sabe quantos dias demorou isso? Está no livro lá. 700 dias. Dá 2 anos. 2 anos de trabalho de aproximação e de sintonia com Chico Xavier, para que ele pudesse ali ter um padrão de sintonia tão fina, tão próxima, que ele pudesse receber as ideias do nosso irmão Frederico Figner e pudesse colocar com fidelidade tudo aquilo que o irmão estava passando mentalmente para ele. Quer dizer, gente, esse processo não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, né? Por isso que eu sempre gosto de comentar isso, acho importante, né? Que às vezes uma pessoa lê 10, 12 livros espíritas, né? Pratica ali 1 ano de desenvolvimento mediúnico e já começa a psicografar livro e já quer publicar livro, né? Como se tivesse feito um padrão de sintonia assim, nossa, muito, isso a gente precisa tratar com muito cuidado, sabe? Todas as obras espíritas precisam ser lidas com muito cuidado, porque não é simples. E isso que Francisco Cândido Xavier nos trouxe através da psicografia, através dos espíritos que trabalharam com ele, Emmanuel, o irmão X, Divaldo Pereira Franco, o nosso com Joana de Ângeles e outros espíritos, tudo isso leva muito tempo. Tudo isso precisa ter esse padrão de sintonia, precisa ter esse esforço muito grande do médium para ele se preparar, para que ele seja esse receptivo, né? Esse receptor, tenha condições de abarcar tudo aquilo que o emissor quer trazer para a gente. Tá? O nosso irmão Albério, ele vai agora colocar, inclusive eu não coloquei nada em vermelho, porque aqui ele vai agora explicar exatamente aquilo que eu coloquei nas minhas palavras, né? Ele coloca, um homem primitivo, desencarnado, em se comunicando com um sábio terrestre, ainda esteja ligado ao envoltório físico, ou seja, o homem primitivo está desencarnado, e o homem aqui terrestre está no envoltório físico, encarnado. Não poderá lhe oferecer notícias outras, além dos assuntos triviais, em que se lhe desdobram no mundo as experiências primitivas. E um sábio, sem um indumento carnal, ou seja, desencarnado, entrando em relação com o homem primitivo, o que o homem primitivo pode oferecer, né? Não conseguiria facultar-lhe cooperação imediata, senão no trabalho embrionário, em que se lhe encravam os interesses mentais, como sejam o auxílio a um rebanho bovino ou a cura de males do corpo denso. Percebem? Aqui ele foi aos extremos, né? Eu fui um pouco mais delicado, mas aqui ele foi nos extremos. E eu acho interessante essa posição dos extremos, né? Albério, continuando, né? Por isso mesmo, o homem primitivo não se sentiria feliz na companhia de um sábio, e o sábio, ao seu turno, não se demoraria com o homem primitivo, por falta desse alimento quase imponderável, a que podemos chamar de vibrações compensadas. Vibrações compensadas é exatamente o que ele nos apresentou, ou seja, que houvesse uma compensação entre sintonia, né? Que houvesse ressonância, a palavra certa, que houvesse a ressonância entre o emissor e o receptor. O nosso irmão Divaldo Pereira Franco, em Diretrizes de Segurança, no livro Mediunidade, que é um livro de perguntas e respostas feitas a Divaldo Pereira Franco e a Raul Teixeira,
Divaldo Pereira Franco, as perguntas foram respondidas por Joana Viana. Raul Teixeira foi respondida pelo médium que acompanha ele, que é o irmão Caminho. Essa pergunta está colocada no livro Diretrizes de Segurança. Eu achei interessante trazer para a gente, para que a gente pudesse verificar como o nosso irmão Albério ele está muito sedimentado naquilo que a própria doutrina espírita apresenta e naquilo que outros espíritos que fazem parte da estrutura que dá apoio, que é os livros de apoio da doutrina espírita, também oferecem. Livro Diretrizes de Segurança, Mediunidade, Divaldo Franco, Raul Teixeira, pergunta de número 27. Em mediunidade, o que seriam vibrações compensadas? Vamos ver se bate a resposta, né? Vibrações compensadas são aquelas que oferecem, como o próprio nome coloca, a resposta dentro do padrão de reciprocidade. Ou seja, o emissor e o receptor mais ou menos dentro do mesmo padrão. Quando o Chico sintonizava com o Emmanuel, recebe a compensação do benefício que decorre daquela onda provinda do benfeitor, que lhe responde ao apelo através do bem-estar que lhe proporcionava. Essa compensação pode ser positiva ou negativa. Se elaborarmos ideias infelizes, somos compensados pelas respostas das entidades afins, que se comprazem em nos utilizar na viciação toxicômana, alcoólica ou tabagista, ou no exagero, em qualquer função ou hábito. Quando oramos ao Cristo ou oramos a Deus, tanto faz, estamos no fluido cósmico universal, então estamos emitindo, né, essa vibração, recebemos imediatamente a compensação do bem-estar, que decorre de estarmos sintonizados com o alto. As vibrações compensadas, e aqui é a passagem em que o nosso irmão continua, né? As vibrações compensadas, a que se refere o benfeitor Albério, são a sintonia, a ressonância psíquica existente entre dois seres que nutrem pensamentos da mesma natureza, estejam mais ou menos ali num padrão de sintonia muito próximo. Alimentando na mesma qualidade de ideias, dois ou mais espíritos encarnados ou desencarnados, aqui é uma abertura, tá? Essa parte é comentário que eu estou fazendo, tá, gente? Eu estou aqui abrindo um pouco mais esse leque, porque parece que essas vibrações compensadas, como foi colocado por Albério, como foi colocado pelo Divaldo, só eram, vamos dizer, uma comunicação de desencarnado para encarnado, ou de encarnado para desencarnado. Não, ela acontece em todos os sentidos, tá? Então, alimentando na mesma qualidade de ideias, dois ou mais espíritos encarnados ou desencarnados, por que importa, imantam-se pelo pensamento, vinculam-se magneticamente uns aos outros. As vibrações compensadas são uma troca de energias de mesma natureza, alimentando mutuamente as mentes envolvidas por essa sintonia. Por isso, recebe o nome de ressonância. O que é ressonar? Amplia, elas se ampliam, né? Na comunicação mediúnica, é fator de grande relevância, pois cria uma interdependência entre os espíritos. Na senda evolutiva, os espíritos se adiantam em grupos que buscam afinidades, uns auxiliando os outros a progredirem, ora reunidos na carne, ora no mundo espiritual. O médium precisa conscientizar-se da necessidade do estudo doutrinário e da prática dos ensinamentos do Cristo, que representam uma alavanca para o seu autoaperfeiçoamento, e com isso, lógico, se ligando a outros que também se conscientizam e que trabalham e que, logicamente, se ligam aos espíritos que estejam vinculados a esse tipo de trabalho. Sem isso, corre o risco de se envolver em compensação vibratória com espíritos de baixa evolução, que somente utilizarão seus potenciais mediúnicos para criar dificuldades e fazer o mal. Recomendo isso, essa é uma anotação própria, recomendo que, para você entender esse último parágrafo, procure no livro Libertação o caso do nosso irmão que pratica a mediunidade sem Jesus, para vocês verem com quais espíritos ele ali se vincula e quais são as vibrações compensadas, quais são as ressonâncias que ali
aparecem, né? Nós vamos ver ali muito processo de vampirismo espiritual, inclusive, né? Em que esse plasma é vampirizado por aqueles irmãos que se encontram ali junto com ele. Então, é muito importante a gente ler isso, porque a gente vai ter essa ideia de que vibrações elevadas, pensamentos voltados para o bem, pensamentos voltados para o amor ao próximo, vão nos sintonizar com espíritos que pensam da mesma maneira. Pensamentos voltados para o mal, para o rancor, para o ódio, para a inveja, para a cobiça, para tudo isso, vão trazer espíritos que vão estar junto com, que se comprazem conosco nesse tipo de atividade. Albério, é da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles em que nos compreendendo, permutam, ou seja, trocam conosco valores mentais de qualidade idêntica aos nossos. Assim como as árvores oferecem maior oportunidade se colocadas entre companheiros da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Em mediunidade, portanto, não podemos esquecer que devemos estar atentos aos aspectos da sintonia. Ou seja, tudo o que ele falou até agora é que nós precisamos estar muito atentos com aqueles espíritos e com aquelas pessoas com as quais nos sintonizamos. Padrão de sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Uma colocação linda, né? Porque é uma troca, realmente é uma troca de aprendizados. E, gente, ninguém faz nada sozinho. Juntos é que nós crescemos, juntos é que nós evoluímos, juntos é que nós vamos ao encontro da nossa felicidade para a qual nós somos criados, né? Estando a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, conforme nós começamos esse capítulo, quaisquer que sejam as características em que se expressem qualquer tipo de mediunidade, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam reter a luz, que jorra para nós das esferas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor que supervisionam nossas experiências. Procederam acertadamente aqueles que compararam o nosso mundo mental a um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Ou seja, em nós mesmos nós colocamos o nosso pensamento e atiramos, ou seja, projetamos aquilo que pensamos dos outros. Pensamentos que nós fazemos maus às outras pessoas são projeções. E em nós mesmos, quando nós começamos a projetar em nós mesmos, por exemplo, eu estou doente, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor de cabeça, você está projetando mentalmente isso e você está criando, porque esse pensamento é cria, você está criando aquilo, você está modelando aquilo em você mesmo. Interessante, né? Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Emmanuel, no Pensamento e Vida, também no capítulo 1, fala a mesma coisa. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho da nossa vida íntima. Sugestão de leitura, capítulo 1, livro Pensamento e Vida, Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Nome do capítulo, O Espelho da Vida. E ele abre o capítulo já de uma maneira assim, acertada com tudo que o Albério apresenta, né? A mente é o espelho da vida em toda parte. Somos aquilo que pensamos, não tem jeito. Por isso que a gente, quando nós estudamos ali o livro Libertação, aquelas pessoas que estavam ali reunidas ali naquela região de trevas, né, e que foram separadas ali por padrão vibratório, inclusive utilizando um instrumento muito próximo, um instrumento que nós vamos analisar no capítulo 2, que é o psicoscópio, e o instrumento que eles utilizavam ali era um instrumento que ali possibilitava
que aqueles juízes, entre aspas, né, pudessem ali avaliar a psicosfera e separar as pessoas pela sua psicosfera. Porque a psicosfera da pessoa, ela diz exatamente os pensamentos que ela tem. Então, se você tem maus pensamentos, esses maus pensamentos eles repercutem na sua psicosfera, repercutem no seu perispírito. Então, não tem como você dizer que aqui, encarnado, eu posso estar pensando numa coisa e até falando de uma outra forma. Eu posso até estar sendo muito hipócrita, uma palavra que nós usamos muito para definir isso, né? Mas no mundo espiritual não tem como. Podemos até lembrar de um outro exemplo muito clássico, para quem, por acaso, não entendeu, ou porque não leu também, ou não participou do livro Libertação. Eu vou usar um outro exemplo que fica mais fácil da gente entender. André Luiz, quando estava no umbral, quando ele se viu no umbral, o que ele falava? Que as pessoas olhavam para ele e chamavam ele de suicida, como se ele tivesse escrito na testa dele, né? Suicida. Por quê? Porque no corpo perispiritual dele, na aura dele, a aura mental dele, vinha ali todas as marcas que ele tinha ali impresso enquanto ele estava aqui encarnado. Aquilo fica fazendo parte da nossa aura mental, né? E isso, normalmente, nós vamos estudar muito mais isso lá no capítulo 12, quando nós vamos, capítulo 12, no capítulo 13, quando nós vamos falar de clarividência. A clarividência, nós vamos estudar um pouco mais a respeito disso, vamos falar um pouco mais dessa aura mental que os clarividentes normalmente conseguem ali caminhar dentro dessa nossa aura mental, e ali está gravado todas as nossas encarnações, tudo que nós vivenciamos está tudo gravado na nossa aura mental, né? No nosso corpo mental. E o clarividente ele consegue ali extrair, ele consegue, como dizer assim, passear por todas essas nossas existências e encontrar os pontos em que nós podemos ali trabalhar e ajudar. O clarividente usa muito isso. Mais para frente nós vamos voltar nesse assunto. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação, a paralisação, ou nos impulsionam a jornada para frente. Novamente, voltando àquela condição que nós vemos muito lá, principalmente nos espíritos que se encontram naquela região de abismo, né? Que é o monoideísmo. É o que ele está dizendo, né? Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação, paralisação, que é o monoideísmo, que pode levar a gente até aquela condição estudada em alguns livros de André Luiz, que é destruir o perispírito chegando a uma condição de ovoide, ou nos impulsiona jornada para frente, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesmo. Céu e inferno não são locais circunscritos, tá? São estados mentais, estados de criação mental. Esses locais não são locais circunscritos. Sugestão de leitura, Allan Kardec, O Céu e o Inferno, a obra O Céu e o Inferno, capítulo 3, O Céu, capítulo 4, O Inferno. E, se você quer... não vou ler O Céu e o Inferno, tem muita coisa para ler lá, nossa, é uma obra grande, então vai direto no Livro dos Espíritos, perguntas de 112 a 119. Vai falar céu, inferno e purgatório. E vai ali definir isso como estado de espírito, um estado de padrão de sintonia. Espíritos que se encontram naquela região, tá? Não é um lugar circunscrito, mas é uma região criada mentalmente por aqueles que se encontram naquela localização. Nas reentrâncias do coração e da consciência, independentemente do corpo físico, porque observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência, no hoje imperecível, indestrutível. Uma anotação que eu coloquei aqui ao lado de um livro que também toca sobre esse assunto: o amanhã será a resposta viva da nossa conduta de hoje, né? O passado é imutável, mas o amanhã é resultado do dia de hoje, tanto quanto a bênção ou a dor de agora consubstanciam os resultados de nossas ações de ontem. Emmanuel Chico Xavier, Relicário de Luz, capítulo 47, plantação espiritual, né? Tudo que você planta, você colher, né? É muito parecido com o que o nosso irmão Albério aqui está colocando.
Vemos a mediunidade em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas, traiçoeiras, guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, combinados com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos que se nutrem. Saibamos assim cultivar a educação, aprimorando-nos cada dia. Médiuns somos todos nós. Médiuns somos todos nós. Nas linhas de atividade em que nos situamos. Cada um tem uma linha de atividade, certo? Isso é relativo. Um comentário. Saibamos assim cultivar a educação, aprimorando-nos cada dia. Médiuns somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos. Esses comentários são meus, tá, gente? A mediunidade é condição natural do espírito. Desde sempre, as manifestações mediúnicas aconteceram no seio da humanidade. O Velho Testamento e o Novo Testamento está inundado, né? Tanto no Velho Testamento como a Boa Nova encontram-se repletos de relatos de fenômenos mediúnicos. Dessa forma, a mediunidade reflete o estágio evolutivo da humanidade. A evolução, sendo gradativa, nos faz compreender o processo do nível crístico. Por esta razão, como médiuns, ainda estamos sujeitos a dificuldades. A recomendação do instrutor é para nos aprimorarmos dia a dia, propiciando, assim, maior qualidade na comunicação mediúnica. Apontamentos próprios. Ao lado, eu faço também um direcionamento para um livro que também lembrei na época, né? Que é o de Francisco Cândido Xavier, capítulo 11, o Reino Íntimo, né? O livro é o Dia a Dia. É um livro que tem mensagem para todo dia. Muito legal esse livro, né? O mundo é um palco imenso de provas e tribulações, funcionando à maneira de escola, em que se nos apresentam vários tipos de educação e aprimoramentos. Mas nessa área imensa de lutas, podes perfeitamente criar nos recessos da alma a fé e a sinceridade, a coragem e a fortaleza que podem garantir a paz e a segurança dentro de ti. O processo de renovação interior é a mola propulsora para o amor absoluto, o amor ágape. Significa, aí um comentário meu, né? Significa mobilizar os nossos entendimentos como seres espirituais, gradativamente vivenciar os 4 níveis de amor que nós conhecemos, né? O amor a Deus, o amor a nós mesmos, o amor aos adversários e o amor uns aos outros. Os 3 primeiros são individuais, cada um de nós vai ter que desenvolver isso, é um desenvolvimento individual. Mas o 4º nível é coletivo. Esse quarto nível é coletivo, e é para isso que a gente encarna, né? Esse processo de renovação interior da compreensão do amor, né? Nós vamos ter que deixar de ter o verbo amar como um verbo transitivo que precisa de complemento e viver o amor como um verbo intransitivo, o amor ágape. O amor ágape nada mais é do que o amor como um verbo intransitivo, sem complemento. Amo, fim. A força psíquica nesse ou naquele teor de expressão é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento, sem purificação da individualidade. É contraproducente intensificar a movimentação de energia sem disciplinar-se os impulsos. É perigoso possuir sem saber. Nós vamos tratar isso mais para adiante também. Nós vamos tratar, inclusive, falando um pouco sobre o centro espírita, quando uma pessoa vai procurar o centro espírita e ela possui ali, por exemplo, ela está num processo de mediunidade aflorada, exteriorizando de uma maneira muito forte, é como se... e isso acontece, eu já vi acontecer, você pega essa pessoa e direciona ela para o desenvolvimento mediúnico, educação mediúnica. Essa é a pior coisa que você pode fazer por essa pessoa, entendeu? A primeira coisa que você precisa fazer é tratar. A primeira coisa que você precisa fazer é equilibrar esse processo. Depois que esse processo está equilibrado, que você colocou ela para um trabalho de passe, desobsessão, pode até ser necessária, tem que fazer o equilíbrio. Quando isso encontra equilíbrio,
Aí sim é que você começa a trabalhar com isso, a educar essa pessoa a trabalhar com aquilo que ela possui, que é mediunidade. Porque é perigoso possuir sem saber usar. Se você simplesmente coloca a Deus dará, a coisa pode virar um problemão. E a gente vai tratar isso mais à frente. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores se nos propomos a recolher as mensagens das grandes almas. Isso eu não preciso nem explicar novamente, ele está voltando ao passado, né? Mediunidade não basta por si só, precisa ser educada, né? Senão, não serve para nada, né? Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido. A mediunidade não basta por si só. As práticas mediúnicas serão elevadas paralelamente à elevação do padrão de conhecimento moral e intelectual. Não tem outra forma. Somente então os espíritos superiores encontrarão médiuns capazes de se sintonizarem com o padrão vibratório em que esses espíritos sublimados se situam. A transmissão de seus ensinamentos conduzirão à paz, o amor, a luz e a luz espiritual. O estudo do Espiritismo codificado por Allan Kardec é a revelação divina para a renovação fundamental dos homens, como destaca André Luiz. Essa frase ela foi tirada de uma outra obra de André Luiz, que é o Mecanismos da Mediunidade. O conhecimento espírita adquirido pelo estudo bem conduzido é o antídoto para a mediunidade interesseira, zombeteira e a fascinadora, pior de todas. O médium instruído será um instrumento do que necessitamos para a recepção do pensamento de Cristo, através dos seus emissários, auxiliando-nos a compreender a verdade consubstanciada nas leis naturais. E terminando, nós estamos terminando os slides, é imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer a qualidade dos nossos trabalhos e ajuizar a nossa direção. Finda a palestra, em companhia de Hilário, despedi-me dos instrutores, com alguns monossílabos e agradecimento, ouvindo de Aulus a promessa de reencontro para o dia seguinte. Esse finalzinho do Albert é interessante, né? É imprescindível saber o tipo de onda mental que assimilamos para conhecer a qualidade do nosso trabalho e ajuizar a nossa direção. Volto àquele exemplo que eu coloquei do nosso irmão Frederico Figner, do irmão Jacó, 700 dias, junto de Francisco Cândido Xavier, para que essa onda mental fosse assimilada, para que pudesse conhecer a qualidade do trabalho, a forma como isso ia ser ajuizado, como isso ia ser dirigido. Isto leva tempo. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro e exige que você realmente se esforce, persevere. Não tem jeito. Realmente depende muito de nós, está no nosso querer. E nós temos inúmeros exemplos de pessoas que conseguiram. Então, nós tivermos força de vontade, se nós somos perseverantes, nós podemos, no início, começar com pequenas coisas, mas lá para frente poderemos ter até grandes coisas. Tudo depende do nosso esforço, da nossa vontade em realmente querer vamos dizer, estabelecer essa sintonia, estabelecer essa onda mental junto com esses irmãos que desejam trabalhar junto de nós, nossos guias, nosso mentor que nos acompanha. Agradecimento, ouvindo de Aulus, a promessa de reencontro para o dia seguinte. Finalizando hoje, a bibliografia utilizada nesses comentários, eu usei muito o Livro dos Médiuns, os comentários que eu fiz, grande maioria eu tirei dos Livros dos Médiuns, só nesse slide que eu coloquei bibliografia, e como eu usei algumas coisas do Livro dos Médiuns, eu quis citar, né, as perguntas 6, 8, 15, no item 224, primeiro parágrafo, item 225, capítulo 20 e o 21, a Gênese de Allan Kardec, eu citei, capítulo 14, Evolução em Dois Mundos, eu citei de onde eu tirei aquele pedacinho, Chico Xavier e Valdo Vieira, Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, Mediunidade com José Herculano Pires, lá no comecinho, Diretrizes de Segurança, Médiuns e Mediunidade, de Valdo Pereira Franco, com Viana de Carvalho, e Pensamento e Vida, esse eu usei bastante, capítulo 1, de Francisco Cândido Xavier. Gente, isso encerra hoje a nossa apresentação.
Deixa eu só sair dos slides. E agora eu abro para a gente conversar um pouquinho. Eu fui 10 minutos a mais porque eu quis encerrar esse primeiro capítulo. Peço desculpa da gente ter passado um pouquinho do tempo. Iniciamos hoje... Vamos iniciar com a Mari. Mari, por favor. Na sequência, eu passo para a Márcia. Então, desde a semana passada, eu fiquei com a seguinte preocupação. Eu só não perguntei a semana passada porque não deu tempo. Quando a gente fala da educação, educação assim no sentido de cultura, de se aprofundar para poder receber o que a espiritualidade está querendo passar. Para mim, quando o espírito vai passar alguma coisa, eu vou transmitir exatamente o que ele está passando, tá? Eu não escuto nada, tá? Para mim vem assim, na minha cabeça. É um pensamento que vem aqui na minha cabeça, aqui no meio, e eu escrevo, né? Então, ao meu ver, não importa se eu não entendo uma palavra que ele mandou eu escrever, tá? Por exemplo, ele mandou eu escrever indubitavelmente. Eu não sei o que isso significa, mas ele mandou eu escrevo, né? Porque senão, eu acho que a gente vai estar dando trela para o animismo, né? Eu não sei se eu vou conseguir me explicar. Se eu precisar entender, fazer um curso de mestrado em Harvard para poder fazer uma psicografia, aí vai complicar, né? Porque vai me dar margem para eu fazer um animismo, tá? E o próprio Evangelho fala que a mediunidade não é dada só para intelectuais, ela é dada para qualquer pessoa. Então, eu penso que o esforço seja para você ser consciente daquilo que você está fazendo, tá? Agora, se eu tiver que ter uma cultura acima da média para fazer uma psicografia, então ninguém vai ser médium, tá? Se eu já acho que o que eu escrevo é da minha cabeça, agora então, se eu precisar fazer um mestrado, misericórdia. Então, eu já não vou escrever mais nada, porque eu não sei, eu penso que isso é margem para você escrever o que é da tua cabeça, não o que o espírito está te ditando. Eu queria escutar de você. Eu vou tentar colocar aquilo que eu entendi de tudo até agora, aquilo que o irmão Albério nos apresentou. Mas ele vai se aprofundar exatamente nisso que você está perguntando mais adiante, quando ele for trabalhar nos aspectos da mediunidade. Quando no ano passado, quando a gente pensou, quando a gente estudou a mediunidade inconsciente, semiconsciente e consciente. E nós vimos que ali haviam médiuns mecânicos. Os médiuns mecânicos, que na época de Kardec eram muito comuns e que foram responsáveis pela codificação, que trouxeram as respostas ali dadas pelos espíritos, eram médiuns mecânicos. Esse era um médium mecânico, ou seja, ele não tinha a menor noção do que ele estava fazendo, porque ele é inconsciente, ele colocava ali no papel aquilo que estava sendo ali mecanicamente, ele estava colocando no papel. Era como se o espírito pegasse a caneta no papel e escrevesse. Era um médium mecânico. O problema, Mari, é que nesse momento nós estamos mais, hoje em dia, com médiuns que são conscientes e semiconscientes. E como ele é consciente, ele recebe, como você mesmo disse, pelo pensamento. Ele recebe ali o pensamento do espírito
e ele coloca no papel aquilo que você está recebendo por pensamento. Normalmente. Essa interpretação é que, em alguns momentos, falha essa sintonia, em alguns momentos entra aquilo que a gente chama a parte anímica. Alguma coisa que, no pensamento, como você mesmo colocou uma palavra que você não tem a menor ideia. Vem uma palavra qualquer ali, você não... Mas você tá acompanhando a linha de raciocínio. Então, você complementa, e aí continua, e vai continuando. Então, existe uma parcela anímica em todas as comunicações. À medida que você vai se educando, como aconteceu com Francisco Cândido Xavier e como o Divaldo conta, que você vai tendo um vocabulário mais vasto, que você vai conhecendo mais coisas, você tem menos esses problemas, como você citou, de uma palavra que eu não tenho a menor ideia do que significa, vamos dizer assim, de um trabalho mediúnico, de uma expressão mediúnica, ou da linha espírita, que você não tem a menor ideia do que seja, porque você já tem um arcabouço de informações mais vasto. Então, aí essa parcela anímica vai se tornando cada vez menor. Mas isso nós estamos falando de médiums assim, semiconscientes e conscientes. Uma educação mediúnica, sim. Agora, a educação mediúnica, eu concordo, é imprescindível. Exatamente, agora, mas ela vem para isso, né? E a educação mediúnica, óbvio, né? Mas eu digo assim, com relação à educação... por exemplo... De uma maneira geral. A cultura. Isso, tá? uma cultura geral. Mas a pessoa, o médium tem que ser culto, tem que saber usar as palavras. Não. Eu acho que não é por aí. Não é isso. Não é isso que ele quis dizer. Ele não fez um comparativo que eu falei que foi um pouco grosseiro. Ele comparou um otentonte, ou seja, um ser primitivo, com uma pessoa que já tinha conhecimento, e que os dois ali não tinham vibrações compensadas, eles não se ligavam. O que ele quis dizer? Que vão se aproximar de nós espíritos que tenham mais ou menos no mesmo nível cultural, intelectual que nós possuímos. Porque não adianta vir um Albert Einstein querer que eu coloque aqui a equação da relatividade, que eu não vou conseguir colocar nada, porque eu não sei isso. Agora, se vier um espírito... Mas é isso que eu não entendo, Edu. Você não sabe, mas não é você que está falando, é ele. Sim, mas ele está passando o pensamento para mim, eu tenho que interpretar. Você é o receptor. Interpretar, você vai escrever o que ele está mandando. Porque se você tiver que interpretar, é animismo. Não, você vai interpretar errado. Você recebe um pensamento, Mari, você recebe o pensamento. E o pensamento tem que ser colocado no papel. Então, ele vai dizer, ele vai transmitir um pensamento para você assim: a raiz quadrada de x, papapá, e você vai escrever, não importa que você não está entendendo o que é aquilo, é o que ele te passou. Primeiro de tudo, porque se você tiver que interpretar, você pode estar interpretando errado, não é isso que eu quis dizer. Não. Você usou o termo certinho. A raiz quadrada de x. Se eu falar isso para uma pessoa que não tem cultura nenhuma, ela não sabe nem o que é, como é que ela vai fazer o símbolo da raiz quadrada de x. Ela não vai conseguir colocar isso no papel, porque ela não sabe fazer isso. Entendeu? Ela não tem esse conhecimento. É isso que ele está querendo dizer quando ele compara. Por isso que ele colocou um comparativo muito grande. Como é que uma pessoa com cultura ia falar para um sujeito que é um ser primitivo, olha, coloca aí a raiz quadrada, o pensamento. Raiz quadrada de x é igual a 10 mais 4 mais... O cara não sabe nem os números, não sabe nem o que é raiz quadrada. Como é que ele vai expressar isso? Mas, por exemplo, se uma Joana de Ângeles, vamos extrapolar, uma Joana de Ângeles chegar para você, não, para você não, chegar para uma pessoa que tem o ensino médio, tá? E mandar ele fazer uma psicografia, e ela vai transmitindo o pensamento. Ele vai escrever o que ela está transmitindo. Não importa se ele não conhece a palavra, ele vai escrever. O problema é o seguinte, é que nesse pensamento que você recebe esse pensamento e você precisa colocar. Como você mesmo falou, tem palavras que ela não sabe nem como é que escreve. E aí ele vai começar a escrever, isso acontece bastante. Você não sabe nem como é que escreve aqui. Você pode escrever com um C ao invés de 2 S, mas
Sim, mas o momento que você para, que você é consciente, né, Mari, você é psicóloga. Você é consciente, você recebeu uma palavra no seu pensamento que você não sabe o que é, você imediatamente vai procurar no seu arcabouço de informações pessoais e você encontra algo que quer dizer isso. Com isso, você já perdeu um pouco da sintonia. Até você voltar, você vai ter que colocar algo seu. Percebe que a comunicação vai ficando cada vez mais anímica, mais cheia de problemas. Por quê? Porque falta exatamente tudo aquilo que o Chico e o Divaldo fizeram, que foi, foi todo aquele trabalho de educação cultural, para que ele tivesse um arcabouço de palavras boas, conhecimento daquilo que vai se falar, para que ele não tivesse que parar conscientemente. O que quer dizer a palavra otentonte, que eu substituí, né? Que é o ser primitivo, né? Eu, quando eu estava lendo aqui o nosso livro, Nos Domínios da Mediunidade, o Albério, em vez de colocar lá o homem primitivo, ele colocou a palavra otentonte. Quando eu li aquilo lá, eu parei imediatamente e falei, o que é esse troço? Eu não tenho a menor ideia o que é otentonte. Tive que ir lá no Google, né? O que é a palavra otentonte dentro da semântica, o homem, o ser otentonte. E aí ele me colocou, não, dentro dessa semântica é o homem primitivo. E aí eu fui lá e coloquei. Se você está recebendo um pensamento desse, vê uma palavra assim, escreve aí, otentonte, quando... Otentonte, né? Sabe, você para. E aí, tá, continua. Continua, já bagunçou tudo. Esse tipo de coisa não pode. É muito síncrono isso. Muito síncrono. É o que eu consigo perceber nos meus trabalhos. Eu recebo psicografias também, como médico, vocês sabem. Então, eu às vezes tenho essas coisas. De repente vem uma palavra lá, eu não tenho a menor ideia do que é, mas é inevitável. Mas você não escreve? Então, sim, eu Você escrevo, não tem mas a menor ideia, mas eu paro. escreve. Sim, mas conscientemente eu paro. E aí eu vou continuar, mas já foi. Aí eu vou ter que continuar alguma coisa, tá? Estava falando, sei lá, da abobrinha, então a abobrinha era cor de laranja, tá, agora continua, tá? Esse cor de laranja foi eu que coloquei, entendeu? E alguma coisa entrou aí no meio, alguma coisa entrou porque eu perdi a sintonia, porque eu entrei com a minha consciência. Nesse momento, tem essas coisas. Então, a ideia que eles nos colocam, que na educação mediúnica, é que a gente realmente procure, porque quanto mais a gente tiver um padrão, não precisa ser um PhD, mas quanto mais PhD você for, mais os espíritos PhD vão se aproximar de você. Senão, os espíritos que vão estar mais ou menos sempre num padrão que você possa compreender o que eles estão querendo dizer. É isso que eles estão querendo dizer. Eu vou fazer uma psicografia, pô, eu não tenho condições de receber Joana de Ângeles, eu não tenho a menor ideia do que ela fala, eu não manjo nada de psiquiatria, psicologia, então às vezes vai aparecer alguma coisa que eu vou parar imediatamente. Que é isso aí? E eu vou continuar. E nisso já bagunçou tudo. Então, vão se aproximar de mim sempre espíritos que tenham mais ou menos, como ele colocou, como estão ali num padrão vibratório muito próximo, que tem condições e eu consiga me expressar, trazer o que eles querem ali expressar. Numa desobsessão, por exemplo, os médiuns que recebem os espíritos numa desobsessão, normalmente estão muito próximos num padrão de expressão daquilo que o médium pode ali expressar. Eles têm condições de expressar. Senão, fica difícil também o trato. Não sei se eu consegui me fazer entender um pouco mais. Eu vou passar para a Márcia, depois a gente volta a falar um pouco mais sobre isso. Márcia, por favor. Senão a gente fica parado numa única coisa. Pode ser que a Márcia tenha até algo que possa nos ajudar. Eu tenho... Esqueci minha pergunta, mas peraí. Vou só contar uma historinha rápida que talvez explique alguma coisa disso que ela perguntou, que a Meg perguntou. Uma vez eu assisti uma palestra da doutora Irvênia, que ela conta que o Divaldo teve uma comunicação, um desdobramento, e falaram para ele que ele ia ter aulas de medicina. E aí foi lá, meses e meses ele tendo aula de medicina em desdobramento.
E chegou, depois de uns 3 meses, ele se comunicou com o espírito e falou: eu não estou aprendendo nada, eu não estou entendendo nada. São termos difíceis, técnicos, e ele queria parar. E naquela ocasião, os espíritos falaram para ele assim, que não, que estava tudo sob controle, que aquilo era apenas para que algum dia fosse acessado dentro da memória dele. Sim, o arcabouço Então, mental dele, que seria utilizado para as psicografias. entendeu? Então, eu fico pensando que é mais ou menos isso que ela queria falar, mas a minha pergunta não é essa, não. Deixa eu ver aqui o que eu perguntei, que eu já esqueci. Lembrei. Com essa situação que a gente está vivendo, da pandemia, já todo esse tempo, 2020, 2021, com todo esse desencarne, muitos espíritos desencarnando, penso eu que muitos perturbados, muitos ainda em uma condição inferior, sem saber do que aconteceu, sem instrução, estão vagando num plano aqui mais próximo de nós, penso eu, né, a minha opinião. E aí eu penso assim, se de repente uma pessoa está equilibrada, feliz, está tudo bem com ela, e do nada ela cai. Ela cai, aquele dia ela ficou triste. Isso é uma sintonia, vamos supor que ao redor dela tem muito espírito querendo socorro, é uma sintonia se ela é uma pessoa feliz, equilibrada. O que ocorreu aí para ela cair desse jeito? Não sei se a minha pergunta foi clara. Ou é esse excesso de espíritos que estão vagando nesse momento no orbe devido à pandemia, entendeu? Depende daquilo que você sintoniza, né, Márcia? Para você ter tido, vamos dizer, essa queda, né, significa que em algum momento algo te levou a isso. Algo te levou a essa linha de pensamento. E o momento em que você entra nessa linha de pensamento, como você mesmo disse, há uma nuvem de testemunhas que estão aqui à nossa volta, como o próprio Paulo nos colocou. Há muitos espíritos que estão à nossa volta. E, obviamente, no momento em que você tem um probleminha que te causa um pequeno desequilíbrio, às vezes você pode abrir brechas para que esses espíritos que estão ali à sua volta te instiguem a alguma coisa, a um pensamento que te leve mais para baixo. Mas também há outros, que são nossos guias, nosso anjo guardião, que estão ali e podem inspirar, né? Também, não, vamos pensar positivo, amanhã é um novo dia, amanhã é uma nova situação. Depende do ponto em que você resolve ali estabelecer sintonia, que você deseja caminhar. Eu acho que muito disso está em nós mesmos, nas nossas próprias escolhas que nós fazemos e nas aberturas que inconscientemente, que é inconsciente isso, a gente faz. Inconscientemente, a gente abre brechas, né? E essas brechas, elas podem ser utilizadas. Elas podem ser utilizadas. Às vezes, uma brecha, por exemplo, de ciúmes, você vê, por exemplo, seu esposo ou sua esposa conversando com uma outra pessoa, e de repente só naquele olhar, abre uma brecha, né? Uma brecha de um ciúmezinho de leve, né? E alguém ali ao lado aproveita aquela brecha e olha tal, e instiga um pensamento, que o pensamento ele, como ele falou, é como se fosse um dardo, né? Ele vem até você, e se você sintoniza com aquilo, você entra naquilo que a gente fala, acabamos de estudar, vibrações compensadas, né? Acabei de me ligar com aquele cara, eu pensei, eu tava uma brechinha de ciúmes, aí de repente um outro veio, não, mas é isso mesmo, ele estava olhando para as pernas dela, né? E aí o outro vem do lado e falou, não era só as pernas, não, ele estava olhando para os peitos dela. Tá? E aí a coisa começa a degringolar. Isso é normal, mas é porque houve uma brecha. E da mesma maneira, você simplesmente pode chegar e na primeira coisa que, não, isso é da minha cabeça, e você corta. Esse é da minha, corta imediatamente. Cortou, bom, não tenho mais como interagir, tem um monte de outra gente aí com outras. Infelizmente é isso mesmo, nós estamos num mundo, nós estamos cercados por irmãos que se encontram aqui à nossa volta e que, encontrando algumas brechas, podem ali nos sintonizar conosco. É o que eu imagino, tá? Não sei se eu consegui esclarecer alguma coisa ou dificultei mais ainda. Vou passar para a Ana, que eu tenho certeza que a Ana pode nos ajudar um pouco mais.
Oi, Edu, boa noite. É o seguinte, Edu, eu queria fazer uma colocação bem rapidinha e sobre um pouco disso do que a Mari levantou e a questão também do pensamento e do que ele consegue plasmar. Olha que interessante, 2 anos antes da pandemia, por mais ou menos 1 ano e meio antes, eu fui orientada pelo plano espiritual, já lá na casa, para que eu estudasse anatomia e fisiologia humana. Então, eu passei durante 2 anos me dedicando a vários livros de fisiologia e anatomia do corpo humano. Não sabia por quê, mesmo porque eu sou advogada, não sou médica, não entendo nada disso, mas é uma casa de cura. Enfim, chegou a pandemia, os grupos todos de cura se encerraram. Restou apenas um, que é o de sábado à noite, que é a cirurgia espiritual, e ela é comandada pelo Dr. Hans, pela doutora Sara, que são os dirigentes na espiritualidade, e eles começaram a fazer com que a gente plasmasse através do pensamento o órgão danificado daquele paciente que estava sendo levado ali para tratamento. Então, a gente tinha que visualizar, ter à nossa frente como se fosse um tridimensional ali, né, um holograma assim do coração, do pulmão. Poxa, eu não sabia nem para que lado ficava o pâncreas, o fígado, e agora eu já sabia aonde ele estava, as veias, a estrutura óssea, porque às vezes vem gente lá com problemas, né, de ordem ortopédica, enfim, o cérebro, e dentro daquilo a gente tinha que plasmar o que ele estava orientando fazer, entendeu? Às vezes tinha que jogar luz, e assim foi evoluindo, depois de 2 anos trabalhando dessa forma. Agora, nas últimas vezes, eu já conseguia ver e trazer aquilo, e aí o espírito até veio explicar o que era a situação, um órgão que foi tirado ali, plasmado do paciente para o lado de fora, bem acima dele, e todo enquadriculado, como se ele tivesse tridimensional e completamente cheio de quadradinhos minúsculos, que depois o espírito explicou que era o quadrante molecular, com uma precisão ali exata de aonde estava sendo tratado. E isso tudo plasmado através do fluido cósmico universal e do ectoplasma doado pelos médiuns específicos da sala de cirurgia. Então, interessante por causa do estudo em si, e quando a Mari estava falando ali quando ela colocou ali, que ela falou assim, ele coloca na minha cabeça uma frase, mas assim, ela está pensando muito em sentido literal da coisa, como se fosse assim só um mero ditado, mas isso é a psicografia, talvez, uma das formas, mas existem outros tipos de mediunidade que necessitam também dessa integração entre o lado de lá e o lado de cá, para que possa ser passada a correta orientação e o que o plano espiritual está efetivamente querendo dizer. Quando a gente, às vezes, ouve aquela frase na nossa cabeça do que eles passaram para a gente através do nosso chakra, tanto coronário quanto frontal, até chegar no nosso cérebro material e ser exteriorizado pela gente, foi um caminho imenso, aonde ele já se misturou com os nossos pensamentos, e às vezes aquela frase, aquilo, já não é mais nada daquilo. A gente pensa que as palavras eram aquelas, mas não eram. É a mesma coisa se a gente trouxer assim, se você está do lado de um amigo seu, às vezes ele quer te explicar uma coisa, explicando, se esforçando, e a gente entende de outra forma, não entende? Às vezes a gente compreende, leva para um outro lado e não sei o que lá, como é difícil, tete a tete. Imagina essa interação entre o plano espiritual e a gente. Por isso ali a necessidade do estudo, sim, mas o que a Mari também falou, ninguém precisa ser nenhum PhD para ter a sua manifestação mediúnica, de forma nenhuma, porque ela vem através da inspiração, intuição. Agora, seremos instrumentos cada vez melhores à medida que nos aperfeiçoamos intelectualmente e moralmente. Por isso que está lá, espíritas, univos e instruivos. Esse que é né, a nossa plataforma, né? Então, era isso que eu queria colocar para vocês. Legal, Ana, obrigado pela participação, isso é importantíssimo, né? E é isso, né? A gente tem que se aprimorando, e cada vez se tornando realmente
veículos de manifestação, né, da mediunidade cada vez mais fidedignos, né, mais que possam realmente expressar o pensamento. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. E isso está no item número 6 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Muito bom. Obrigado, Ana. Clécia, você pode passar para a gente, por favor? A Clécia, para quem o pessoal não conhece, ela é trabalhadora da SEIC, ela dá aula de mediunidade na SEIC, né? No Mediúnico 1 e também no Mediúnico 2, e eu tenho certeza que ela vai nos ajudar bastante no nosso entendimento. Por favor, Clécia. Nada, né? Pelo amor de Deus, a gente coordena alguma coisa, mas da aula não. Na aula é só com esse povo aí do livro do André Luiz mesmo. Mas eu queria só trazer o assunto de novo para dentro de cada um, porque acho até que esse é um dos princípios, né, da reforma íntima, que a gente consiga aplicar os assuntos a nós mesmos. Adorei a colocação da Ana, gostei muito. E acho que a gente, quando fala em aprendizado, muitas vezes, quando a gente tem uma comunicação mediúnica, a gente pensa que o aprendizado serve, né, para a humanidade. O aprendizado serve para nós, em primeiro lugar, sempre. Então, qualquer comunicação que seja ela, teve um aprendizado para mim. Para mim, que gerei a comunicação. E às vezes o aprendizado é duro, às vezes a gente acha que isso combina mais com os outros, né? Geralmente nessas horas pode ter certeza que é com a gente mesmo. Assim como com a colocação da Márcia, com a pergunta da Márcia. Se a gente trouxer isso para o nosso âmbito íntimo de novo, pessoal, se nós reconhecemos que estamos equilibrados e felizes, nós podemos deduzir que estamos sintonizados com boas companhias, com bons espíritos que, no mínimo, nos ajudam na manutenção desse bem-estar. Então, por que a gente ainda acredita muito mais numa influência negativa e se esquece de toda a influência positiva que a gente teve? Porque talvez você tenha tido vários dias muito bons, com muito aprendizado, com vivências, e de repente você teve algumas horas de tristeza que você se esforçou e combateu para sair desse estado, mas no final do dia a gente se lembra da hora da tristeza, porque a gente não lembra de todo o resto que a gente teve ao longo de toda a nossa existência, de todas as nossas outras encarnações que nos trouxeram até aqui, é isso que nós somos hoje, no caminho que a gente segue para melhorar. Então, de novo, aprendizado para nós mesmos antes de qualquer coisa, e que a gente sempre se lembre dos nossos bons mentores, bons guias, boas companhias que estão com a gente, provavelmente na maior parte do tempo. A gente aqui não liga para isso, nem percebe, né? Porque é tudo tão corrido e é tudo tão gostosinho que daí a gente nem percebe, né? É isso. Acho que a Clécia trouxe algo importantíssimo. E é uma coisa que eu aprendi com ela, como eu falei, ela trabalha na outra sociedade, onde eu também frequento, e ela faz esclarecimento, né? E no esclarecimento, na desobsessão, uma das coisas que a gente sempre procura, né? Aquele irmão que está ali passando por aquele momento, que normalmente ele está preso numa vingança, num ódio, num ressentimento, algo que o paralisou junto daquela pessoa a qual ele está perseguindo, no processo obsessivo. E aí você vai conversando, vai se inteirando da situação, vai se inteirando de tudo que está se passando, e num determinado momento, quando você já tem um pouco mais de liberdade, você já consegue mais trafegar na conversa com o irmão, você começa a perguntar aquilo que a Clécia colocou, né? Mas toda a sua vida foi apenas esse momento de ódio, de vingança, desse problema que você aí está parado? Tudo se resumiu em tudo? Foi só isso? Você não teve nenhum momento bom em que você se lembra
de ter vivido com sua mãe, ou com seu pai, ou com sua esposa, depende da situação, né? Que eu estou sendo genérico, né? Então, você nunca teve um ponto em que você foi feliz, em que você teve alguns momentos que você guardou no seu coração, porque eram momentos bons da sua vida? E aí, normalmente, eu peço para a pessoa, né? Vamos, feche um pouquinho os seus olhos, vamos lembrar desses momentos. E nesse processo, é um processo, lógico, hipnótico, mediúnico, que nós vamos utilizando, e vamos utilizando do pensamento, do plasma. Nós temos ali uma abundância de plasma, né? Dos médios que estão ali trabalhando. Você vai revivendo aquelas situações vão sendo recriadas, e muda o foco, muda o padrão de pensamento, e o espírito abre uma brecha, e ele sai daquela paralisia em que ele se encontra. Então, isso é muito importante. A Clécia, que ela colocou, é muito importante. Às vezes a gente passa o dia inteiro em coisas muito legais e, de repente, num determinado momento, uma palavra mal falada, que você interpretou mal ou que foi mal colocada por outra pessoa, já bagunçou tudo e você não só chega no final do dia só lembra daquilo. Mas e tudo que você viveu de bom ontem, hoje, nos momentos que antecederam aquilo, ficou tudo perdido? Esse é um ponto que vale a pena a gente refletir. É um ponto importante, né? Que a gente tem que valorizar. O nosso irmão Saulo César Ribeiro, que faz aquela reflexão de Emmanuel todo dia de manhã, ele sempre fica nos falando que nós devemos valorizar os bons momentos, que esses momentos devem ser valorizados, que esses momentos devem ser vividos com força, com vivência, porque é isso que vai vamos dizer assim, nos bloquear para que nós não tenhamos essas brechas, que possamos ali ser influenciados ou receber influências negativas. Isso é muito interessante. Reflexão importante que o nosso irmão Saulo César, quase toda manhã, nos fala: valorizemos os bons momentos. E é importante, gente. Olha, tendo oportunidade, sempre abra o microfone, compartilhe alguma coisa. É como o Francesco colocou, às vezes a gente precisa ser um pouco mais sintético pela quantidade de pessoas que tem na sala, né? Então, às vezes a gente precisa colocar com um pouco mais objetividade na pergunta. E principalmente no compartilhamento. Mas se você tem algo que possa ajudar, compartilhe. A Ana mesmo compartilhou com a gente algo que era imprescindível, que era importantíssimo, né? A Clécia tocou num ponto muito importante. Então, essas coisas são importantes e ajudam a gente a ir estabelecendo esse diálogo, né, nessa sala, e a gente se tornando uma grande família. O objetivo é que a gente seja uma grande família estudando Jesus, estudando o Evangelho. Semana que vem nós vamos pegar um texto que é um texto muito interessante, o psicoscópio. Tá? Nós vamos ter que dividir em duas lives também. Eu vou me reter o psicoscópio, esse capítulo sou eu que vou fazer também, tá? Então, eu vou me deter mais ao próprio livro, eu não vou trazer muitas coisas de fora, eu vou compartilhar provavelmente já ou amanhã ou depois eu já compartilho os slides, eu não vou colocar muita coisa de fora, e eu não vou me aprofundar muito na parte científica, tá? Por que eu não vou me aprofundar muito na parte científica? Porque a parte científica ela vai ser aprofundada num outro livro que está mais lá na frente, que é Mecanismos da Mediunidade. E por isso o próprio nome, Mecanismos, né? Então é onde vai estar a parte científica da coisa. Então eu não vou me deter muito a dados que ele coloca com relação à física quântica, essas coisas. Eu vou realmente trabalhar da maneira como está no livro, não me aprofundando, não vou fazer notações em vermelho, fazendo comentários dessa parte, eu vou deixar isso daí lá para o livro que é o Mecanismos da Mediunidade. E eu vou, alguns pontos, inclusive, do psicoscópio, eu vou citar, olha, isso aqui está sendo melhor explicado no capítulo tal, dentro de Mecanismos da Mediunidade. Esse outro dado está sendo melhor explicado dentro de Mecanismos da Mediunidade. Já que André Luiz não se aprofundou aqui nos domínios da mediunidade,
eu vou deixar isso lá para os mecanismos da mediunidade. Vou ficar mais naquilo que é importante para a gente, porque a ideia, gente, desse nosso curso é que ele seja a parte teórica para aquilo que a gente vai realizar lá no CEFRELV, que é o desenvolvimento mediúnico. Apesar de a gente ter lá a nossa apostila, que é baseada no Mediúnico 1, Mediúnico 2, as instruções para a prática mediúnica no Centro Espírita, entre outras coisas que fazem parte dessa apostila que nós vamos utilizar lá, aqui é a parte teórica, é onde nós vamos ter ali o experimento de André Luiz nos revelando aquilo que ele, lá no mundo espiritual, presencia numa reunião mediúnica. Então, isso para nós vai ser muito importante. Eu vou me dedicar mais a esse aspecto, ao aspecto da reunião mediúnica e daquilo que é nós ali estamos ali vivendo dentro de uma reunião mediúnica, tá? Então, eu vou ficar mais na parte realmente nos domínios da mediunidade. Por que eu estou comentando isso nesse finalzinho? Porque algumas pessoas me perguntaram, olha, tem um estudo na internet feito pela nossa irmã, esqueci o nome dela. Ela já é falecida, inclusive, e ela fez um estudo profundo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Só que ela fez esse estudo junto com o livro Mecanismos da Mediunidade. E aí ficou muito complicado. Eu respondi para ela, não dá para seguir naqueles modos, porque senão eu também não vou ter condições de explicar essas coisas. Eu não sou formado em medicina e não sou formado em física. Então, eu vou ficar realmente nessa parte que é nos domínios da mediunidade, e eu acho que a gente vai poder trafegar numa boa dentro disso, a gente vai se entender sem muitos percalços. Novamente, só finalizando com aquilo que o Francesco colocou, que é relativo àquilo que o André Luiz e relativo àquilo que o Albério nos apresentou. Essa é uma introdução. Então, realmente, ela traz assim tudo aquilo que nós vamos estudar mais lá para frente, e muito mais. Tanto que eu tirei do finalzinho, né, mas quem leu o finalzinho do capítulo 1, o André Luiz fala, olha, terminou a palestra do Albério, e as pessoas que estavam ali presentes foram fazer perguntas para o Albério. Mas as perguntas que foram feitas para o Albério estavam num nível tão elevado que para ele falou, para mim, elas não eram, eu não tinha condições de compreender as perguntas que estavam sendo colocadas para o Albério. Então, por isso que eu acho que a gente tem que ficar naquilo que a Clécia falou, que o Francesco falou, mais terra a terra mesmo, naquilo que a gente pode trafegar e que a gente pode entender. Se nem o André Luiz colocou isso da obra, vamos ficar mais ou menos dentro desse terra a terra. Eu acho que vamos combinar dessa forma, acho que pode ser legal para todos nós, né? A gente ficar mais nesse terra a terra, a gente vai poder se compreender numa boa. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Senão, eu vou passar para o encerramento. Bom, então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que ficaram com a gente até agora, né? 10 horas da noite, né? Muito obrigado por ter oferecido esse tempo para a gente poder estudar juntos, porque é juntos que nós estamos estudando e estamos crescendo. Muito obrigado a todos. Quem poderia fazer para nós a prece de encerramento, por favor? Eu faço. Por favor. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e irmão, a espiritualidade que nos acolhe, nos orienta e nos protege. Esses corações que os nossos olhos não podem ver, mas nosso coração pode sentir, e agradecer. Agradecer por mais um dia de vida, agradecer pela orientação que foi dada, ao amparo que foi dado ao Eduardo, que não é fácil conduzir uma explanação desse tipo. Agradecer por todos que estiveram aqui presentes na aula, buscando esses conhecimentos para evoluir. Precisamos de uma coletividade em tudo, mas a evolução é individual. Agradecer também a espiritualidade e pedir proteção para o nosso término de semana,
pedindo vibrações para os amigos que não puderam estar na aula de hoje. E com essa vibração, vamos fazer a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigado a todos. Uma boa semana para todos nós, com muita paz e muito equilíbrio. Muito obrigado. Boa semana. Fiquem com Deus.